29. Versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade dessa tarde, de podermos ouvir a sua palavra, de refletir no seu evangelho, de aprender mais um pouco do seu santo ensino. Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Pai, para que nós venhamos a entender, e não apenas entender, Senhor, mas que nós possamos também praticar. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um contexto dos Herodes aqui no Novo Testamento. No caso, Herodes o Grande, ele governou a Palestina como um rei, vassalo ali no Império Romano, no período de 37 a.C. ao ano 4. E foi Herodes o Grande, aquele mencionado nos relatos bíblicos acerca do nascimento de Jesus. E após a sua morte, o seu reino foi dividido em 4 partes, e foram dados aos seus 4 filhos, cada um dos quais se tornaram ali tetrarcas do Império Romano. Era um governo ali de 4 governantes. E Herodes Antipas, que se tornou tetrarca da Galileia e Pérea, foi o Herodes que é mencionado no relato de Lucas sobre a paixão de Cristo, que nós vemos no capítulo 23. Assim, os membros da família de Herodes aparecem nas Escrituras, tanto no início como no final da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas Herodes Antipas também é mencionado aqui, em Marcos capítulo 6. Aqui, quando Marcos interrompe com a sua narrativa sobre o Mestre Jesus, para nos contar como foi o destino de João Batista. Quando Herodes Antipas tinha quase 30 anos de reinado, dos seus 43 que ele teve,
ele começou então a ouvir rumores de um homem que podia fazer grandes feitos, grandes milagres. E aqui no caso, a reputação do Senhor Jesus estava se fazendo conhecida. E ele chegou a uma única conclusão de como esse homem teria adquirido tais poderes para fazer tantos milagres. E assim Marcos escreve: agora o rei Herodes ouviu falar dele, porque o seu nome se tornava conhecido. E interessante a conclusão que nós vemos, e ele disse, no versículo 14, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso esses poderes milagrosos operam nele. O primeiro pensamento de Herodes foi que Jesus, na verdade, era João Batista, que tinha voltado dentre os mortos, porque João estava morto a essa altura, como Marcos relata aqui nos textos. Herodes era assombrado pela ideia de que João tinha voltado à vida. Isso porque no mundo antigo havia uma ideia popular de que ressurreição era um sinal de juízo iminente. E se João tinha voltado, ele deveria estar trazendo o juízo de Deus sobre os seus inimigos. E Herodes, no caso, era o inimigo número 1, pois Herodes tinha sido responsável pela morte de João. E nós vemos no versículo 15 que outros propuseram teorias aqui alternativas sobre Jesus, talvez ali para aliviar a consciência desse rei vassalo. No versículo 15, outros dizem, é Elias, ou é um profeta, ou um dos profetas. Na verdade, essas teorias provavelmente eram de pouco conforto para Herodes, pois Elias era um profeta que trazia uma mensagem de Deus e não deixaria de confrontar o decadente rei Herodes. De qualquer forma, Herodes não se desviou da sua opinião. E nós vemos no versículo 16. Mas Herodes disse: este é João Batista, que mandei degolar, e ele ressuscitou dentre os mortos. Então essa é a ideia de Herodes. Aqui pela primeira vez também ficamos sabendo do destino de João Batista, que Herodes havia executado por decapitação. Marcos então passa a contar toda a história macabra, como aconteceu a morte de João Batista. Sabemos, meus irmãos, que o poder, ele pode corromper as pessoas, mas no caso do Deus Santo, ele é o único ser que possui o poder absoluto sobre todas as coisas e ao mesmo tempo ele é absolutamente sem corrupção alguma. Agora, não podemos negar que para o homem, quanto mais poder o homem tem, mais tentado por esse poder ele vai ser. E muitos no caminho do poder se afogam na corrupção. Claro, meus queridos, que nós não podemos generalizar, dizer que são todos. Mas muitos, por causa do poder, se perdem. Se analisarmos as grandes mentes criminosas e os personagens maus da história do mundo, homens como os faraós do mundo antigo, o próprio imperador Nero, Hitler, Stalin, entre outros, esses homens tinham uma coisa em comum: eles eram governantes que exerciam poder praticamente sem limites. Ou seja, ninguém, pelo menos dentro das suas próprias nações, colocavam restrições sobre eles, colocavam limites sobre eles. Herodes, obviamente, não possuía o mesmo poder que Hitler, que um Hitler ou um Stalin, mas em seu pequeno reino, seus impulsos malignos foram desenfreados. E, no entanto, João Batista foi corajoso o suficiente para confrontar esse rei ímpio. E tudo começou quando João, nós vemos aqui, confrontou sobre um pecado na vida de Herodes, e ele reagiu de uma forma vingativa. Nós vemos dos versículos 17 ao versículo 20, que diz que, portanto, o próprio Herodes mandou prender ali João e amarrou na prisão por causa de Herodias, a mulher do seu irmão Felipe,
pois ele havia se casado com ela. Porque João dizia a Herodes que não era lícito ele ter possuído a mulher do seu irmão. E por isso aí nós vemos que Herodias odiava João e queria que ele fosse morto. Mas ela não podia porque Herodes temia João, né? E vemos que ele tinha até um respeito por João e até ouvia João de bom grado. E a principal função de João Batista, se nós olharmos, era chamar o povo de Israel e preparar o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vemos que ele foi bem enfático em denunciar o pecado. Ele confrontou Herodes Antipas no seu estilo de vida adúltero. Herodes tinha sido casada com a filha de Aretas, que era um rei de Nabatea, uma nação ali adjacente ali da região que Herodes Antipas governava. No entanto, ele começou um caso adúltero com a mulher, com Herodias, né, que era a mulher do seu meio-irmão, e se casou com ela. E de acordo com a lei judaica, este acordo era totalmente ilegal por dois motivos. Por um lado, havia o problema do adultério. E por outro lado, a lei judaica proibia relações sexuais com a esposa de um irmão, conforme nós vemos em Levítico capítulo 20 e 21. E João, como um destemido típico profeta, confrontou Herodes sobre o seu pecado. A maior restrição que nós temos sobre o mal que Deus colocou nesse mundo é a própria consciência do homem. Quando vemos pessoas perversas que cometeram atrocidades, quando nos deparamos com sociopatas, psicopatas, o que nós normalmente falamos? Que essas pessoas, elas são sem coração ou sem consciência. Isso porque elas são capazes de aniquilar por completo a voz do certo e do errado que Deus implantou em cada criatura humana, conforme nós vemos em Romanos 2, capítulo 12, ou melhor, versículo 12, que fala que a lei de Deus, ela foi escrita no coração do homem, de modo que a própria consciência, ela dá testemunho dos padrões de Deus, de forma que todo homem é indesculpável. Ou seja, os nossos pensamentos nos acusam e nós sentimos culpa quando nós cometemos mal. Claro, meus queridos, que nós não podemos cair na armadilha da teologia de seguir a voz do coração, né, ou a voz da consciência, como muitos falam. Mesmo que Deus tenha plantado uma consciência na mente de cada ser humano, as nossas transgressões repetidas colocam calos na nossa consciência e aprendemos muitas vezes a silenciar a voz da consciência e às vezes até aniquilar, anular completamente. Em outras palavras, a nossa consciência pode ser distorcida. Assim, se deixamos apenas a consciência nos guiar, provavelmente nós iremos viver na maldade desenfreada. As pessoas neste mundo, elas são hostis às coisas de Deus, que não têm escrúpulos sobre o comportamento ímpio e vivem em pecado. Nem sempre elas dormem tranquilamente nas suas camas. Quando elas colocam a cabeça no travesseiro, elas sabem que a maneira como elas estão vivendo não é boa. Eu acho que de uma certa forma, isso explica o fascínio de Herodes por João Batista. No início do século XX, um teólogo e sociólogo alemão estudou as reações dos seres humanos sobre o que eles consideram santo. O que o homem considera santo? E ele achou que a santidade é algo assustador e fascinante para o pecador. Sabemos que nós não somos santos, sabemos que a nossa vida não está certa. No entanto, não queremos ou gostamos de ouvir muitas vezes que nos chamem a atenção,
que alguém fale que o nosso modo de viver está errado. E mesmo assim, nós tememos o que é santo. E é por isso que Marcos nos diz que Herodes temia João. Ele não podia negar que João era um homem justo e santo. E ao mesmo tempo que ficou com medo dele, ficou também fascinado por ele. Ele concordou em colocar João na prisão para fazer a vontade de sua mulher, mas ele não quis ir mais longe. Ele não queria executá-lo. Irmãos, vemos que João aqui repreendeu Herodes por ser contra o casamento dele com a mulher de seu irmão. Notem bem aqui o que eu vou dizer. Isso é uma coisa banal em muitas igrejas evangélicas dos nossos dias. Casamento, virou festa. Pode casar, pode separar, pode casar de novo. E não importa quantas vezes isso é feito. Vemos artistas gospel no 5º casamento. Pastores que largam suas mulheres para se casarem com as irmãzinhas mais novas. Isso é uma triste realidade nos nossos dias. Os valores estão completamente invertidos em nossos dias. E poucos em nossos dias estão se voltando para a orientação do Evangelho sobre a seriedade do casamento. Onde estão os Joãos Batista? João Batista denuncia um casamento ilícito. A Bíblia é extremamente clara acerca do casamento, ao ponto do próprio Deus dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos irmãos? Que o casamento não foi feito para ser desfeito pelo homem. A gente consegue ver o quão invertido os valores estão no mundo cristão dos nossos dias. Eu quero dar um exemplo, que a maioria dos evangélicos talvez atirariam pedras em mim, isso porque eles idolatram esse personagem, que é o ex-presidente do Brasil, o Bolsonaro. Ele era, na época que ele era presidente, ele era tido por grande parte dos evangélicos como político defensor da família no Brasil. Como pode ser isso, irmãos? Da onde que os evangélicos, ou grande parte deles, inventaram isso? Como que um homem que está no 3º casamento é tido pela maioria dos evangélicos como defensor da família? Como pode isso? Os evangélicos deveriam estar pregando para que esse ex-presidente se arrependesse, como João Batista fez com Herodes. E ao invés disso, de repreender o pecado dos políticos, como João fazia, eles estão idolatrando políticos. Eu nem estou falando de política aqui, meus queridos. E você nem vai ver eu falando de política nesse púlpito. O que eu estou dizendo aqui é uma triste realidade. Que o povo de Deus, ao invés de denunciar o pecado, a corrupção, o paganismo dos políticos, eles trazem políticos para os púlpitos para fazerem campanhas políticas. Precisamos de homens e mulheres de Deus que coloquem o Evangelho na frente da política, do social, e voltem para a pregação de João Batista, que chamava pecadores a se reconciliarem com Deus Santo. Meus queridos, sem a pregação da reconciliação, a pregação da justificação pela fé em Cristo Jesus, não haverá mudança nenhuma na nossa sociedade. Nós já estudamos o capítulo 4, onde vimos que Jesus, após ensinar a maravilhosa parábola do semeador, ele acalmou ali o vento da tempestade do mar da Galileia. E assim vimos como os discípulos ficaram maravilhados com o poder maravilhoso do nosso Senhor Jesus, que tem o poder sobre a natureza. Esse é o nosso maravilhoso Senhor. Já vimos também no capítulo 5, como eu havia mencionado, que é chamado pelos católicos como o capítulo de Judas Tadeu, por causa das causas impossíveis, das causas perdidas, que nós vemos no capítulo 5. Mas vendo todo o capítulo, nós vemos que a mulher do fluxo de sangue,
com mais de 12 anos, e nem a morte da filha de Jairo foi um problema para o Senhor Jesus, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Vimos também no capítulo 5, que aquele gadareno que estava possuído por uma legião de demônios, não foi uma causa perdida para o Senhor, que tem também poder sobre o caos e sobre o mundo demoníaco. E algo que me chamou muita atenção, inclusive eu mencionei quando eu preguei, né? Foi o comentário do Sproul, do pastor Robert Sproul, sobre essa passagem do homem gadareno, que ninguém conseguia controlar ou domar ele. O Sproul disse algo interessante, extremamente significativo, que a maioria das pregações que ele via sendo pregadas nessa passagem do endemoniado de Decápolis, os pregadores tentavam trazer benefícios espirituais para as pessoas que são atormentadas de alguma forma. E notem que o Sproul era presbiteriano. E ele está falando do que ele via nas igrejas presbiterianas dos Estados Unidos. Por que eu digo isso, meus queridos? É extremamente significativo isso. Porque está surgindo um coaching reformado muito sutil. E as pessoas não estão nem percebendo. Sabe por que eu gosto bastante do Sproul, do John MacArthur, do Peter Masters? Porque eles pregam o texto, o que o texto ensina, o que o texto diz. Eu dei o exemplo aqui, capítulo 4 de Marcos. Jesus, o Senhor soberano, que tem poder sobre a natureza. Capítulo 5, Jesus, o Senhor soberano, que tem poder sobre a vida e a morte, e sobre o caos, sobre o mundo demoníaco. Capítulo 6, começa Jesus enviando os 12 à missão para pregar o evangelho dele. O foco é ele. E até mesmo aqui nessa passagem que conta a história de João Batista, o foco é Cristo. João Batista pregou a sua vinda. E aqui o texto nos mostra que o próprio Herodes estava confundindo Jesus com João Batista. Conselho importante que eu vou dar para vocês nessa noite. Nunca busquem o que vocês querem ouvir do Evangelho. Ao invés disso, encontre Cristo nas Escrituras. Porque sem dúvida, meus queridos irmãos, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós devemos sempre achar Cristo nas Escrituras. E muito cuidado com o coaching reformado que está sutilmente entrando nas igrejas reformadas, com pregadores que tentam usar táticas fantasiosas, né, em tentar trazer benefícios espirituais para as pessoas, ao invés de apontar Cristo no texto bíblico. Então quer dizer que nós não podemos nunca trazer uma palavra, uma aplicação e mostrar os benefícios espirituais aos crentes? Não, é isso que eu estou dizendo. É bom eu explicar isso para vocês entenderem. Se a Bíblia diz que nós seremos consolados, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o consolo de Deus. Vamos falar sobre o Deus maravilhoso que consola e anima. O Deus que, se o texto está falando que Deus abençoa, que Deus ajuda, nós vamos falar sobre isso. Que nos dá a salvação, vamos falar sobre salvação. Que nos justifica, vamos falar sobre a maravilhosa justificação do nosso Senhor. Olha uma palavra interessante para nós analisarmos. A Bíblia diz que Deus vai exaltar os humildes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus vai exaltar os humildes. Deus vai exaltar alguns. Que coisa fabulosa isso. Imagine Deus exaltando homens pelo fato deles serem humildes. Podemos falar, meus queridos, de vários benefícios espirituais que a Bíblia fala. O que nós não podemos fazer é inventar benefícios espirituais onde não existe. Fantasiar benefícios espirituais. Eu não posso pregar a passagem do endemoniado de Decápolis e começar a aplicar um monte de coisa que não existe no texto. Vocês conseguem entender isso? Muito cuidado, meus queridos irmãos. Não devemos fantasiar a Bíblia. Devemos ler o texto, entender o texto. E cuidado
até mesmo no meio reformado também, né? Sproul, ele conseguiu ver isso acontecendo na América alguns anos atrás. Eu consigo ver sutilmente isso acontecendo agora no meio reformado brasileiro. Eu sei, meus queridos, que às vezes é difícil a gente se posicionar. A gente às vezes não quer se indispor com as outras pessoas. E nós vemos que João Batista não tinha problema em se posicionar nem com o rei Herodes, mas nós vemos que ele pagou um alto preço. E vemos aqui que Herodias encontrou uma maneira de atingir o seu fim desejado. E Marcos escreve no versículo 21, então um dia oportuno, quando Herodes veio em seu aniversário, deu uma festa para os nobres e os oficiais da alta, ali os principais da Galileia. Herodes deu uma festa em sua própria honra, e a lista de convidados era a sociedade de líderes galileus, nobres ali, comerciantes. O entretenimento foi fornecido pela sua enteada ali, vemos no versículo 22, a filha de Herodias, ela dançou. E a Bíblia não fornece o nome dessa jovem, mas o historiador Flávio Joséfo, ele diz no seu livro, né, História dos Heteus, ele escreveu o nome dela, e o nome dessa jovem, ela se chamava Salomé. E os tipos de dança que eram realizados nessas situações eram, na verdade, danças eróticas e sensuais. Exatamente o que o pervertido Herodes gostava. E a dança de Salomé agradou muito ao rei Herodes. E no versículo 22 nós vemos que agradou Herodes e aos que estavam com ele. E a euforia do desejo dele foi tão grande, né, que Herodes disse a Salomé aqui no versículo 23, pede-me o que quiser que eu dou para você. Tudo, né, te darei até metade do meu reino. É claro, meus queridos, que a expressão até a metade do meu reino não é para ser tomada literalmente. Era uma expressão comum dos governantes da antiguidade, uma linguagem concebida ali para dizer, eu estou preparado para recompensar de uma forma generosa. E ouvindo isso, Salomé, nós vemos no versículo 24, ela foi procurar o conselho da sua mãe. E a sua mãe deu a notícia para ela, que ela queria a cabeça de João Batista, né? E aí foi o que ela solicitou. E imediatamente nós vemos no versículo 25, né? Ela entrou com pressa e disse que queria a cabeça de João Batista. Qual foi a reação de Herodes aqui? Nós vemos no versículo 26 que ele ficou extremamente arrependido, né? Ele nunca tinha sonhado ali que Salomé iria pedir uma coisa dessa. No entanto, por causa do seu juramento, ou para não ter se sentido envergonhado pela presença dos ilustres que estavam lá, ele atendeu, né, aqui o pedido de Salomé. A Confissão de Fé Batista Reformada de 1689, ela dedica um capítulo inteiro, né, o capítulo 21, sobre votos. Né, votos. Nós perdemos nos nossos dias, né, a importância dos votos, né, no que nós falamos, a importância da palavra, do que nós prometemos, do que nós falamos. Muitas vezes nós não damos importância ao que nós falamos, até mesmo no culto, nas orações, né, nos cânticos, nos hinos. Muitas vezes falamos amém para o que está sendo orado, mas no final do culto nós esquecemos de muita coisa. E às vezes não lembramos das coisas que nós estamos falando amém, ou das coisas que nós oramos para Deus. A própria Bíblia diz que é melhor não voltar do que voltar errado. Eclesiastes 5:5. É melhor que nós não venhamos a prometer ou falar do que falar e não cumprir. Devemos, meus queridos, em dias como os dias de hoje, ter compromisso com o que nós falamos, com os votos que nós falamos e prometemos. E ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra que alguns votos também são ilegais, que não devem ser cumpridos. Tem uma história que nós vemos em Juízes, de Jefté, que
na minha opinião, uma das histórias mais tristes da Bíblia. Que história triste. Nossa, eu não gosto nem de ler aquela história. Que ele foi para a batalha, né? E na batalha ele fez um voto com Deus que se ele ganhasse a batalha, a primeira coisa que saísse da porta da casa dele, ele ia sacrificar. E aí ele ganhou a batalha, e quando ele chegou em casa, quem saiu da porta da casa dele? Sua filha. E a história é tão triste que ele sacrificou a sua filha por um voto tolo, um voto, desculpa a palavra, estúpido, que ele fez. E obviamente, meus queridos, é claro que Deus não concorda com um voto desse. Deus não concordou com um voto desse. Mas ele mesmo assim, o que é mais triste dessa história é que ele ainda deixou ela viver por alguns dias, para ela desfrutar os últimos dias e depois matou ela. É muito triste essa história, um voto tolo, irmãos, que não era um voto de Deus que ele fez. Da mesma forma, o voto de Herodes era ilegal. Ele fez o que era mal aos olhos de Deus, né? O que estava no seu orgulho. E aqui ele poderia ter voltado atrás, não ter cumprido o que Salomé pediu para ele, porque era ilegal, era errado. Mas ele, pelo orgulho, ele atendeu esse tolo, né, da sua enteada Salomé. E muito triste isso daqui, meus queridos. Marcos escreve nos versículos 27 e 28 que imediatamente o rei mandou o carrasco ali matar e trazer a cabeça de João Batista, né? Ele foi decapitado na prisão, e Salomé deu a sua mãe. Muito triste essa história, né, também. Eu acredito, meus queridos, que o mundo, a cultura americana hoje está totalmente pervertida, né? Muitas pessoas dizem até que hoje em dia nos Estados Unidos a cultura já não é mais uma cultura cristã, mas uma cultura bárbara, uma cultura onde eles matam crianças, os bebês, né, nas barrigas de suas mães. Hoje nós temos uma triste estatística de quase 2 milhões de pessoas que fazem abortos nos Estados Unidos por ano. É uma coisa impressionante. É uma coisa cruel, pessoas que matam bebês, né, nos seus ventres, né, é uma coisa muito triste. Eles falam que isso é liberdade, mas esse é um ato que vai totalmente contra os princípios de Deus. Mesmo que o homem legalize, fale que é correto, mesmo que se tornar ilegal, meus queridos irmãos, não é legal para Deus. E nós devemos não concordar com atos que vão contra as doutrinas bíblicas, porque importa mais seguir a Deus do que seguir os homens. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para a centralidade de Cristo. A gente vê aqui no texto que João Batista morreu. Isso aqui já apontava também para o sacrifício de Cristo. Nós temos que olhar para o texto sempre aqui e buscar Cristo no texto bíblico. E é muito importante que nós venhamos entender e compreender o texto bíblico, para nós não cairmos em pregações que não estão enquadradas ao Evangelho. Tem um estudo que o Gabriel deu 2 semanas atrás, o capítulo 11 da Confissão de Fé Batista Reformada, que fala sobre justificação pela fé. Eu quero destacar esse ensinamento, e eu vou pedir até depois para a Valquíria passar esse vídeo desse ensinamento da justificação pela fé em Cristo Jesus. Cristo, o nosso Senhor, morreu numa cruz e ressuscitou, e nós devemos crer no Senhor Jesus, estar com o Senhor Jesus. João Batista foi decapitado e morto, né, por Herodes. Algum tempo depois, Cristo sofreria e seria colocado também perante Pôncio Pilatos. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E mais, nosso Senhor Jesus é o que nos
justifica. E nós devemos entender esse significado do Evangelho. Como eu disse, no capítulo 11 da Confissão de Fé, o Gabriel falou sobre justificação pela fé. Se alguém hoje em dia perguntar para você na rua, você que é um cristão reformado, um cristão bíblico, no que você crê? No que você prega? O que você responderia para essas pessoas? Eu acredito, talvez a gente possa pensar, a Bíblia ela é tão grande, né? É tanta informação, que é difícil responder essa pergunta, né? O que nós pregamos? Irmãos, é simples essa resposta. E é importante a gente entender isso. Aqui na Inglaterra, eu gosto de dar esse exemplo, aconteceu algo maravilhoso no século XVIII. Muitos de nós que gostamos da história reformada, nós olhamos muito para o século XVII, por causa, foi o século dos puritanos. John Owen, né, o maior teólogo da Inglaterra, John Bunyan, que escreveu ali o Peregrino. E a gente olha para o século XVI, no século XVII, um grande avivamento na Inglaterra. E a gente tem como base, e foi maravilhoso mesmo, irmãos. Foi maravilhoso o que aconteceu no século XVII aqui. Mas eu vejo que o século XVIII foi muito superior ao avivamento que aconteceu aqui. Por alguns motivos, e um motivo específico. Eu vou dar um exemplo para vocês. No século XVII, foi maravilhoso o que aconteceu aqui, mas teve muitas manchas também. Eles foram para a guerra. Os puritanos andavam armados, né? Se vocês conhecerem a história, obviamente era uma guerra civil que estava acontecendo na Inglaterra, mas eles andavam armados. E eles fizeram guerras, irmãos. Existe uma grande mancha que existiu aqui no século XVII. Eles mataram o rei Charles I e tomaram o poder, né? Pela a liderança de Cromwell, né? Então teve as suas manchas, por mais que foi um avivamento glorioso, que eles clamavam pela piedade cristã. Mas o século XVIII, irmãos, nós vemos que teve um momento crucial que aconteceu aqui. A separação do movimento metodista, onde John Wesley e George Whitefield se separaram por um momento, por causa de uma pregação que John Wesley fez sobre a graça livre. E John Wesley realmente ele pisou na bola, né, sobre essa pregação, pregando sobre uma coisa que não é nem arminianismo, mas um pelagianismo, né? E ele foi refutado por George Whitefield sobre essa carta, sobre essa pregação, com uma carta maravilhosa que nós temos nos nossos dias. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que o povo metodista causou um grande avivamento nesse país, um grande avivamento. Se você olhar pela Inglaterra, Londres, cada bairro que a gente vai tem pelo menos uma igreja metodista. No Reino Unido inteiro. Foi um avivamento fantástico. Mas houve esse momento crucial, onde o povo começou a se separar, metodista, e John Wesley e George Whitefield fizeram um pacto, para que o povo não se separasse por assuntos de soteriologia, de salvação. Mas eles chegaram a um acordo em pregar justificação pela fé em Cristo Jesus somente. E esse foi o grande diferencial que aconteceu aqui no século XVIII. Eles se proporam a pregar justificação pela fé. Os puritanos se armaram, pegaram o poder à força, mataram o rei Charles I. Tem uma mancha. Século XVIII, justificação pela fé em Cristo Jesus por todo o Reino Unido, irmãos. Algo maravilhoso. Qual foi a consequência de tudo isso que aconteceu aqui? Reformas no sistema presidiário, reforma educacional, reforma social, reforma política, com William Wilberforce subindo no parlamento, na mesa do parlamento e cantando hinos. Coisa maravilhosa, irmãos, que aconteceu nesse país. Um avivamento de um povo que entendeu que a justificação é pela fé em Cristo Jesus, e eles pregavam isso. Eu quero puxar o gancho, meus irmãos, aqui finalizar nesse sentido. Puxando para Cristo, nosso Senhor, que nós vemos que em toda a Bíblia aponta para Ele, irmãos. E nós devemos entender que nós somos justificados por Ele. Que Ele morreu, que Ele ressuscitou. E que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus somente. Se alguém um dia te perguntar,
que você prega? O que você entende da Bíblia? A sua resposta ela é muito simples, irmãos. Justificação pela fé em Cristo Jesus. Que como João Batista fazia, chamava pecadores para se arrependerem e se reconciliarem com Deus, para serem justificados pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, irmãos, quando alguém lá fora perguntar para você o que você prega, você responde com uma simples frase: justificação pela fé em Cristo Jesus. E eu quero terminar esse sermão apontando para Cristo, como eu sempre faço, e que você entenda nessa noite o que é a pregação do Evangelho. Que você é justificado pela fé em Cristo Jesus e somente por ela. Amém? Vamos orar, meus queridos. Senhor, graças te damos, Pai. Te agradecemos porque podemos ouvir o Teu Evangelho. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa igreja, nessa pequena igreja. Te louvamos, te bendizemos por todas as coisas, Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos ousados como João Batista, de poder, Senhor, pregar o Evangelho como ele é. Nos ensina a enxergar o Jesus da Bíblia, Senhor. Não o Jesus que é pregado em muitos lugares, Pai, mas o Jesus que o seu Evangelho ensina. E nos ensina a entender, Pai, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e que essa possa ser a nossa pregação. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.